Olá! Com você Guru.markets. Vamos começar com algumas informações resumidas sobre a empresa. Se necessário, você pode pausá-lo. Propomos considerar mais de perto todos os indicadores da organização em estudo. Agora vamos olhar para os principais indicadores da corporação Establishment Labs, ticker ISTA. Esta revisão foi criada usando dados de 21 de maio de 2025. Por classificação Guru.markets, empresa Establishment Labs Holdings Inc. pertence à subcategoria Specialized Medical Equipment. 37 empresas participam da comparação e isso é bastante representativo. Procure a tabela de pedidos no final do vídeo. O resultado geral para a empresa em estudo é -8,5 de 10 pontos. Pontuação média da subcategoria e 2,4 pontos. Se você olhar de uma perspectiva muito ampla, dentro da estrutura de todo o mercado dos Estados Unidos em geral, podemos ver que o resultado médio para todo o mercado de ações dos Estados Unidos é de 1,9 pontos. Contra uma classificação de -8,5 pontos para a empresa Establishment Labs Holdings Inc. Comparando o movimento do preço das ações de uma empresa Establishment Labs e ações de subcategorias, veremos que em 12 meses as ações Establishment Labs mostrou uma dinâmica de -35%. Contra a dinâmica de preços na subcategoria de 17,4%. Capitalização de mercado de uma corporação Establishment Labs Holdings Inc. avaliado em US cifrão 1,09 bilhão. E a capitalização da subcategoria é de 64 bilhões de dólares. Establishment Labs representa uma participação de 1,705% e é uma das empresas menores na subcategoria. O valor contábil da empresa é de US cifrão 0,04 bilhão. Com uma capitalização de balanço de US cifrão 14 bilhões, a subcategoria vale US cifrão 14 bilhões. Establishment Labs representa 0,262%. Comparando as participações de mercado e a capitalização de saldo, vemos o seguinte. Compartilhar Establishment Labs na subcategoria ao avaliar o valor de mercado de ações é de 1,705%. A capitalização do valor contábil é de 0,262%. Isso é 85% menos que a participação de valor de mercado. A avaliação da participação de mercado da empresa e capitalização do balanço da subcategoria e ruim, -1 ponto. A organização em estudo tem obrigações de dívida de US cifrão 0,22 bilhão. A dívida em relação ao valor contábil é de 550% do patrimônio líquido da empresa. Classificação de dívida da empresa e muito ruim, -2 pontos. A razão entre o valor de mercado da empresa e seu lucro é 0. Média na subcategoria 0. A avaliação da relação valor de mercado do lucro da empresa em comparação com empresas da subcategoria e muito ruim, -2 pontos. O lucro dos últimos 12 meses foi de US cifrão 89 milhões. Os ganhos futuros para os próximos 12 meses são desconhecidos, e isso é negativo para as perspectivas da empresa. A avaliação dos indicadores de lucro futuro esperado em comparação com empresas da subcategoria e ruim, -1 ponto. A relação preço-vendas da empresa é de 6,4. A média na subcategoria é 3,7, o que é 73% maior que a média na subcategoria. A avaliação da relação preço de mercado-receita da empresa em comparação com os indicadores da subcategoria e TOLET, -0,5 pontos. A receita dos últimos 12 meses foi de US cifrão 170 milhões. A receita futura para os próximos 12 meses é desconhecida. Isso é ruim para as perspectivas da empresa. A avaliação dos indicadores de vendas futuras projetadas em comparação com os indicadores das empresas da subcategoria e ruim, -1 ponto.
A marginalidade é de menos 52,3%, com uma média na subcategoria de menos 5%. A diferença entre a média da subcategoria e o desempenho da empresa é de 47,3%. A avaliação da margem de vendas em comparação com os indicadores das empresas da subcategoria é aceitável, menos 0,5 pontos. A participação da empresa em termos de número de funcionários na subcategoria é de 1,899%. Isso é 11% a mais que a participação da capitalização de mercado. O montante de capital por funcionário da empresa é igual a $1.070.000. E para a subcategoria $1.192.000. A diferença entre a média da subcategoria e os indicadores da organização é de 10,2%. A avaliação do montante de capital por funcionário em comparação com os indicadores das empresas da subcategoria é bom, 0,5 pontos. O montante de lucro por funcionário individual é de menos $87,5 mil. A média na subcategoria é de menos $16,2 mil. E a diferença entre a média da subcategoria e o desempenho da empresa é de 440%. A avaliação do lucro por funcionário individual em comparação com os indicadores da subcategoria é TOLET, menos 0,5 pontos. O volume de vendas por funcionário individual da organização é de $167 mil. Subcategoria, $326 mil. A diferença entre a média da subcategoria e o desempenho da empresa é de 95%. A avaliação da participação da receita por funcionário da empresa em comparação com os indicadores da subcategoria é aceitável, menos 0,5 ponto. As ações à venda representam 18%, em comparação com uma média de 6,4% para a subcategoria. Isso é um indicador do risco de um short squeeze. Indicador RSI 14 mostra um nível de 64% para a empresa Establishment Labs Holdings Inc. Enquanto na subcategoria esse nível é de aproximadamente 63%. O preço atual das ações da empresa é de cerca de US$ 37,67. A estimativa de preço consensual para as ações da empresa é de aproximadamente US$ 53,01. A diferença entre a estimativa real e a previsão de consenso é de aproximadamente 41%. Vamos dar uma olhada na tabela de pedidos, ela está disponível, o link para ela está no comentário fixado. A tabela de pedidos contém todas as decisões tomadas em uma determinada temporada pelo Sistema de Informação e Referência para Avaliação de Estoque Guru.markets. O acesso à tabela de pedidos é gratuito e aberto, link no comentário fixado. Como resultado da valorização dos títulos da empresa Establishment Labs. Sistema de Informação de Avaliação Guru.markets, a seguinte decisão foi tomada. Abrir uma operação curta em US$ 37,66. O negócio foi aberto devido ao fato de a empresa ter uma avaliação bastante baixa. A avaliação da empresa foi realizada com base no critério de avaliação, índice de Akin. O take profit está definido em 29,54. O stop loss está definido em 45,78. Caso a ordem não seja fechada por take profit ou stop loss, então a ordem será fechada automaticamente no final da sessão de negociação em 20 de junho de 2025. Ou no último dia de negociação antes da data especificada. Relógio, GMD, será a principal ordem de compra. O vídeo do pedido principal já foi publicado no canal. Ao fechar qualquer uma das ordens, básica ou de balanceamento, a ordem oposta é fechada no preço final. Obrigado a todos por assistirem a este vídeo e por usarem o sistema de informação e referência da Guru.markets.